Uma alegria estarmos juntos, mais um ano que se inicia, onde nós rogamos pela graça e a misericórdia do nosso Deus. E antes de nós iniciarmos essa aula, meus irmãos, ou esta série de aulas, né? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós rogamos a Ti, mediante Teu Filho, nosso Salvador, nosso Senhor, e pedimos, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor, nos exorte, nos console, que nós possamos sair daqui, ó Pai, cheios da graça e do conhecimento do Teu Filho Jesus Cristo. Que possamos sair daqui, Senhor, saturados da Tua palavra. Que a Tua palavra preencha, Senhor, os nossos corações, preencha os nossos pensamentos, preencha, Senhor, as nossas conversações. É o que nós clamamos e rogamos, ó Pai. Sustenta, Senhor, o Teu Filho, sustenta o Teu servo, para ser fiel a Ti, fiel à Tua palavra, Senhor, é o que pedimos, em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, antes de entrarmos no assunto em si, algumas questões introdutórias. Este estudo, eu fiz questão, no decorrer das aulas, dele estar saturado da palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? Haverá muitos e muitos versículos nessas aulas. Então, assim, a gente que não tenhamos preguiça de observarmos todos os textos que eu for mencionando aqui. Porque o objetivo é que nós realmente conheçamos as Escrituras e que realmente nós estejamos familiarizados com a palavra de Deus. Porque se eu falar hoje para os irmãos, abram em Obadias. Quero ver quem é o primeiro a encontrar o livro de Obadias. Então, este estudo ele está saturado da palavra de Deus. Há muitos e muitos versículos, isso é importante. Isso precisa permear a nossa vida. Segundo ponto, examinem. Então, tudo que vai ser falado no decorrer dessas aulas, os irmãos ponderem. Eu não tenho autoridade alguma de chegar para os irmãos e falar, olha, vocês têm que acreditar nisso aqui. Eu não posso fazer isso. Se eu falar, vocês precisam acreditar nisso por conta disso, por conta desse texto, dessa escritura, deste mandamento, e isso for assim, ok. Mas se não for o caso, eu não tenho autoridade para exigir obediência dos irmãos em nada. Então, o que é importantíssimo que os irmãos examinem, que os irmãos ponderem aquilo que vai ser falado nas aulas, ponderem os textos. Eu posso até mandar depois no grupo os textos que vão ser citados aqui para os irmãos lerem, estudarem em casa, mas ponderem. Isso é importantíssimo. Façamos como os bereanos. Lembram, né? Quando Paulo pregava, o que os irmãos bereanos faziam? Iam vendo aquilo, examinando cada passagem que Paulo citava, Paulo pregava, eles iam vendo. Então, isso é importante. Como está estruturado essas aulas, meus irmãos? Vou apresentar um breve esqueleto aqui dela, a estrutura, como que eu organizei. Primeiro nós vamos falar do que é o culto, o que significa o culto. Nós vamos falar quem é cultuado, quem é o objeto do culto, o objeto da adoração. Nós vamos falar quem é que entrega a adoração, quem é que adora, certo? Então, o que é adoração, quem é adorado, recebe a adoração e quem entrega a adoração, quem são os adoradores. E qual a importância da adoração? Qual a importância do culto? Esses 4 pontos aqui. E o quinto, que é o que vai desenvolver todo o nosso estudo, é como deve ser a adoração. Os irmãos entenderam a estrutura aqui da aula? Então hoje provavelmente a gente vai trabalhar o primeiro tópico apenas. Mas é o que é o culto, o que é adoração, quem é adorado, quem adora, por que é importante a adoração e como deve ser a adoração. E nessa parte, como deve ser a adoração, nós vamos lidar o que compõe a adoração, o que faz parte da adoração e como ela deve ser. Então, por exemplo, a pregação faz parte do culto, certo, irmãos? Uma coisa óbvia, evidente para a gente. Agora, como deve ser a pregação? Por que tem pregação no culto? Quem faz a pregação? Como deve ser a pregação? O que é pregado na pregação? Então, eu vou lidar com cada elemento do culto e como ele deve ser feito. Essa vai ser o desenrolar, é aquilo que vai tomar mais o nosso tempo aqui nessas aulas. Então, o batismo é um elemento do culto, faz parte do culto. Quem batiza? Quem é batizado?
Por que há o batismo? Qual o propósito e o significado do batismo? Como deve ser administrado o batismo? Nós vamos lidar com todos esses pontos. Então assim, meus irmãos, vai ser um estudo, se Deus permitir, talvez a gente leve o ano todo, né? Não sei como vão ser as coisas, mas que eu e os irmãos não tenhamos pressa, paciência e sempre examinando e ponderando a palavra de Deus. Ok, meus irmãos? Tudo certo? Todo mundo entendeu aqui? Ficou mais ou menos claro? Então vamos iniciar aqui o culto. O que é o culto? Então nós estamos falando de culto, mas nós precisamos saber o que é o culto. Eu gostaria que os irmãos, antes de entrarmos aqui nos textos, que os irmãos falassem para mim. E isso eu peço que os irmãos falem agora. O que é o culto? O que é adoração? É a mesma coisa? Por favor, respondam. Não adianta olhar para o pessoal, às vezes tem a Bia aqui, né? Cadê? A Fernanda lá em cima, que fala, o pessoal do louvor tem que responder. Não, é toda a igreja. O que é o culto? O que é adoração? Se reúne para adorar e... Tá, então o culto, ele não é só louvor. Por quê? Então o sermão é um culto. Também? Certo. E culto e adoração é a mesma coisa? Então, essa é a pergunta. A Aline comentou que tem culto de adoração, mas são a mesma coisa? Se são a mesma coisa, qual o sentido de ter culto de adoração? Culto de culto. Se é a mesma coisa, certo? E irmãos, é a mesma coisa ou não é? E quais seriam elas? O que define um culto, o que caracteriza um culto e o que caracteriza uma adoração? Qual é a distinção? Eu acho que o culto é adorar a Deus, elogiar, né? Elogiar, adorar, agradecer. Certo. Sim. E adoração seria o quê? Adorar a Deus. Isso. Dobrar diante dele, se quebrantar. Certo. E aí, meus irmãos? Culto e adoração é a mesma coisa ou não é? Se você pensar culto como o ajuntamento do corpo de Cristo, ele é um momento com diferentes atitudes que nós fazemos diante de Deus, que é o que a irmã falou. A gente vai louvar, vai ler a palavra, vai agradecer, vai ter as nossas atitudes diante de Deus, certo. E a atitude dele diante de nós, que é falar conosco. Certo. E pensar tudo como esse ajuntamento, ele é um momento. Certo. Mas em Romanos, Paulo fala que a nossa vida é um culto. Sacrifício vivo. Certo. Então, a nossa vida é um culto e a nossa vida também é adoração. Então, os dois termos podem ser para a nossa vida. Então, o que a gente adora? É aquilo que mais, aquilo que está centralizado no nosso coração, na nossa vida, é o que a gente adora. Certo. Ou é o ídolo, ou é Deus. Né? Certo. Então, adoração é tanto aquilo pelo qual eu me esforço todos os dias para me voltar, para me entregar, quanto minha vida também é um culto. Certo. Mas dentro, pensando no culto como um momento, ele tem atos, e todos esses atos eles visam a adoração. Certo. Então, assim, o que a irmã mencionou é interessante. A nossa vida é um culto a Deus, certo? Então, eu ir trabalhar é um ato de adoração? Sim. Sim ou não? Sim? Todos concordam? É isso?
Então, para quem tem filhos aqui, uma coisa bem simples. O pai brincar ou a mãe brincar com o filho é um ato de adoração. Sim ou não? Tá. Ok. O que é o culto? Peguei uma definição aqui do dicionário mesmo. Nada teológico dado tipo. Diz assim, culto. Homenagem prestada ao que é considerado sagrado ou divino. A maneira através da qual uma divindade é adorada. O significado agora é de adoração, no dicionário também. Ação de adorar, de prestar culto a um ser superior, a uma divindade. Veneração. E aqui ele traz adoração ao Santíssimo Sacramento, que é na visão católica romana. Que o sacramento ali, onde fica a hóstia, é o sagrado, né? Então aquilo, por isso que eles se ajoelham, fazem o sinal da cruz, que ali está sendo venerado, adorado. Então veja que na definição do dicionário, culto e adoração são a mesma coisa, certo? A adoração é o ato de prestar culto, e o culto é prestar homenagem. Eu vou colocar aqui a definição de um teólogo, de um batista, que diz: adoração é a reverência e a homenagem que prestamos ao Supremo Ser, por meios tais como louvor, a oração, a leitura das Escrituras e a pregação da Palavra de Deus. É aproximar-se daquele que é o nosso sumo bem. Mais que isso, é desfrutarmos de sua presença, aumentando nosso conhecimento dele e alegrando-nos na doce comunhão com ele. Certo? Então, adoração aqui, na visão do Malcolm, é reverência e homenagem que prestamos ao Senhor. Correto? E nós prestamos essa homenagem no culto, quando nós... Malcolm Watts. Depois eu mando para os irmãos. Então, a adoração é a reverência e a homenagem que prestamos ao Senhor. E nós prestamos essa reverência e essa homenagem quando nós estamos no culto, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós louvamos a Ele, correto? Certo? Mas também, de acordo com o que a irmã falou, a gente presta essa homenagem, o culto, quando a gente está indo para o trabalho. E quando a gente faz o nosso serviço. Sim ou não? Esse assunto agora é importante, irmãos. E a gente precisa fazer essa distinção. Se a gente não fizer essa distinção, vai ficar confuso quando nós falarmos sobre o culto que nós fazemos aqui no domingo à noite. Então, o que a irmã mencionou, que a nossa vida é um culto, ela está certa. Mas quando nós falamos de adoração, de culto, a gente precisa fazer uma distinção da nossa vida, que é um culto a Deus em tudo que fazemos, separado do culto que prestamos a Ele quando nos reunimos com o povo de Deus. Certo, irmãos? Certo aqui? E onde estão essas distinções? Nós vamos ler agora uns textos. Abram comigo Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1. A palavra do Senhor diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo disse que nós devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então o nosso corpo, ele é uma oferenda ao Senhor. Há um culto no nosso corpo, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós falamos, como nos portamos, etc. Vejam outro texto, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10. 10:31. Primeira Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós cultuamos ao Senhor e adoramos a Ele no culto para a glória dele, amém? Mas também
aquilo que nós fazemos na nossa vida, comer e beber, também tem que ser para a glória de Deus. Então a nossa vida e aquilo que nós fazemos é para a glória dele, então é um ato de adoração, envolve adoração aqui. Abram comigo também Filipenses. Filipenses 4, 18. Filipenses 4:18. A palavra do Senhor diz: Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então Paulo está agradecendo a oferta que ele recebeu da igreja por meio de Epafrodito. Ele diz que essa oferta é como cheiro de suavidade, suavidade e sacrifício agradável a Deus. Então a oferta que a igreja dá a Paulo, o auxílio material que a igreja entrega a Paulo é como um sacrifício aprazível e agradável a Deus. Vejam aqui a semelhança com os sacrifícios que eram no Antigo Testamento. Como que um judeu ele entregava adoração, ele adorava a Deus, sacrificando o animal. Então Paulo faz essa comparação, que a oferta deles é esse sacrifício que eles ofertaram ao Senhor e que é aprazível. Então vejam que a oferta tem um aspecto de culto, tem um aspecto de adoração. Auxiliar o apóstolo Paulo nas necessidades, auxiliar... Abra uma porta, por favor. Não fique mais. Auxiliar o apóstolo Paulo nas ofertas, no mantimento, irmão, era uma forma de sacrifício. Ou seja, era uma forma de oferta, era uma forma de culto e de adoração. E o último texto aqui, em Hebreus. Hebreus capítulo 13. Hebreus 13, a partir do versículo 15. Hebreus 13, a partir do versículo 15. Diz assim: Portanto, ofereçamos sempre por ele, por meio de Jesus, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então vejam que nós oferecemos a Deus, por meio de Cristo, sacrifício não de animais, mas de louvor. Ok, até aqui tudo bem. Nós fazemos isso no culto. Mas não nos esqueçamos da beneficência e da comunicação. Comunicação aqui é comunicar nas necessidades dos santos. É ajudar, como a igreja de Filipenses fez com Paulo. E o autor de Hebreus está dizendo que a beneficência e essa comunicação, ajudar na necessidade, é com tais sacrifícios que Deus se agrada. Então essas coisas também são tratadas como sacrifícios, como coisa de louvor e de adoração. Então aqui, irmãos, é evidente para nós que a nossa vida, ela é uma vida que deve ser um culto ao Senhor. É uma vida que deve ser vivida para a glória de Deus em adoração a Ele, em tudo que fazemos, no nosso trabalho, com a nossa família, na sociedade, etc. Mas não é isso que nós vamos tratar aqui. Não é disso que nós vamos falar nestas aulas. E essa distinção é importantíssima. Uma coisa é adorarmos a Deus no nosso trabalho, fazendo um bom serviço, sendo uma pessoa honesta, justa no serviço, um bom profissional. Isso é honrar a Deus e adorá-lo, fazer para a glória dele. Mas não é disso que nós falamos. Isso é uma coisa. Adorar a Deus no culto, quando nos reunimos com os irmãos, é outra. Totalmente diferente. E eu quero que a gente agora veja, meus irmãos, alguns textos que mostram essa distinção entre a vida como um culto, como uma adoração, mas o momento de culto e adoração específico, quando o povo de Deus está reunido. Vamos ver alguns textos que fazem essa distinção. Vamos começar com o Antigo Testamento, Salmos 22.
Salmos 22. Salmos 22, versículo 22, verso 22. Salmo 22, 22. Diz assim: Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vejam que há um louvor que acontece no meio da congregação. E o que é a congregação aqui? É quando o povo está reunido. A congregação aqui, aonde é louvado no meio dela, não é em casa, com a família. Envolve várias famílias. Há um aspecto aqui separado da nossa vida cotidiana, da nossa vida privada. É quando há uma congregação se reúne, há um louvor no meio dessa congregação. E é interessante, um detalhe, né? Que esse texto é usado pelo autor de Hebreus para se referir ao Senhor Jesus Cristo. Que Jesus Cristo louva no meio do seu povo. Então, quando nós nos reunimos para adorar a Ele, Cristo louva conosco, a Deus, no meio do seu povo. Por isso que diz, louvar-te-ei no meio da congregação. A gente vai falar um pouco mais disso lá na frente. Salmos 87. Salmos 87, verso 2. 87, verso 2. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Por que esse texto ele é tão importante aqui para a discussão? Porque as portas de Sião é onde está o templo, o tabernáculo. É onde existe o que? A arca de Deus, onde o nome de Deus está presente. E as habitações de Jacó são as habitações do seu povo. É a tenda do seu povo. Então, vejam que o Senhor diz que Ele ama as habitações de Jacó. Ele ama aonde Ele é adorado no meio do seu povo. Então, a gente pode até fazer um contraste aqui entre o culto familiar, as habitações de Jacó, aonde Deus é adorado, Deus ama ser adorado nas habitações do seu povo, nas casas, nas famílias, um culto privado. Porém, Ele ama muito mais as portas de Sião. Por que as portas de Sião? Porque é quando o povo se reúne para adorar a Deus. Não é um culto privado, mas é um culto público. O povo se reúne em Sião para adorar a Deus. Então, o Senhor ama as portas de Sião, onde Ele é adorado por toda a congregação, mais do que todas as habitações de Jacó, onde Ele é amado pelas famílias, em cada lugar. Os irmãos entenderam aqui? O contraste? Então, o Senhor se deleita muito mais na adoração pública do povo de Deus. Quando o povo de Deus se reúne para adorá-lo. Eclesiastes. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes 5, versículo 1 e 2. Aqui Salomão dá alguns conselhos. E no versículo 1 e 2 do capítulo 5 ele diz: Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Que exortação poderosa, né, irmãos? Que coisa para nos fazer refletir, né? Então, quando você entrar na casa de Deus, Salomão está dizendo, guarda o teu pé. Ou seja, não entre de qualquer forma na casa do Senhor. Há um aspecto, perceba, irmãos, como uma distinção da nossa vida e do culto a Deus. Nós não guardamos o nosso pé para entrar em casa. Não tem uma formalidade para entrarmos na nossa casa. Mas diante de Deus há uma distinção aqui. Guarda o teu pé quando entrares na casa, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios. Então, se você está diante de Deus e só vem para ouvir sacrifícios, mas o seu coração não entende, não está ali para ouvir, não se atenta naquilo, de nada vale. Você não sabe o quanto isso faz mal, Salomão está dizendo. E não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante do Senhor. Por quê? Porque Deus não é como nós.
Porque Deus está lá e nós estamos aqui. Então sejam poucas as tuas palavras. Nós não temos esse cuidado, irmãos, quando nós estamos na nossa casa. Porque a nossa casa ou no nosso trabalho não é um culto ao Senhor. Não é um culto público. Há essa distinção. Nós entramos na presença de Deus quando nós o cultuamos. E nós não entramos da mesma forma que nós chegamos na empresa onde trabalhamos ou chegamos na nossa casa. Estar diante de Deus e cultuá-lo envolvem distinções, aspectos diferentes do resto da nossa vida. Essa distinção precisa ficar clara. Eu gostaria agora de nós lermos um texto longo, irmãos, longo, onde nós veremos o povo de Deus reunido para cultuar a Deus. E nós vamos ver um exemplo disso. Então abram comigo em Êxodo capítulo 19. Êxodo 19. Nós vamos olhar aqui, irmãos, este momento de culto público, quando toda a congregação se reúne diante de Deus e adoram a Deus. E nós vamos ver como esse culto se dá em alguns exemplos e podemos tirar algumas lições deste culto que foi celebrado há mais de 3.000 anos atrás. Êxodo 19. Todos abriram? A palavra do Senhor diz: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte Sinai. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui, irmãos, Moisés sobe a Deus. Mas quem chama do monte Moisés é o Senhor. Moisés não tem autorização para entrar na presença de Deus sem que Deus o chame primeiro. Certo? Ele não pode chegar se aproximando do Senhor sem que Deus o chame. Então Deus o chama e diz para Moisés: falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. O que Moisés tem que falar? Versículo 4. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então vejam que Deus ordena Moisés a falar com o povo. A primeira coisa, que é Deus quem tirou eles do Egito e os levou a quem? A ele. Vejam que coisa grandiosa, irmãos. Deus resgata o seu povo para si mesmo. Deus tirou o povo do Egito e não levou para outros lugares. Deus tirou o povo do Egito e levou para si. Deus trouxe o povo para perto dele. Esse momento de culto é o momento onde Deus chama Moisés e Deus traz o seu povo para si. Deus quem traz. Versículo 7. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. O que o povo disse aqui? Tudo que o Senhor falar, nós faremos. Então o povo falou: fala isso ao Senhor, Moisés. Então Moisés falou essas palavras. 9. E disse o Senhor a Moisés, Deus ouvindo isso disse: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte,
nem toqueis o seu termo, os seus arredores. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a trombeta longamente, então subirão ao monte para aqui. Moisés relata ao Senhor as palavras do povo e diz, olha, o povo diz tudo que o Senhor falar, eles vão obedecer. Deus falou, então, ok. Então você desce lá, Moisés, e santifica o povo. Porque no terceiro dia eles vão se apresentar diante de mim. O que nós vemos aqui, irmãos? Nós não entramos diante de Deus de qualquer forma. Nós não entramos diante de Deus sem pureza. Nós não nos aproximamos de Deus na impureza, na imundície. Deus não aceita aqueles que se achegam para adorá-lo sem santificação, sem pureza. O povo não se apresenta para adorar a Deus de qualquer forma. Eles precisam ser purificados e santificados. Sem isso, eles não podem estar diante de Deus. Estar diante de Deus, irmãos, sem ser purificado e santificado, é atrair o juízo e a ira dele. E Deus não quer destruir o povo. Então o que o Senhor diz? Santifica-os, purifica-os. Aí no terceiro dia eles se apresentam a mim. Porque senão Deus irá destruir o povo. Então nós precisamos de santificação para se aproximar do Senhor. Versículo 14. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram as suas roupas. E disse ao povo, estáis prontos ao terceiro dia, e não vos achegueis à mulher. E aconteceu o quê? Ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés, ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés, desce, adverte ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles, não os destrua. Então disse Moisés ao Senhor, o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo, marca termos ao redor do monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor, vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto. O que nós vemos aqui nesse final do capítulo 19, meus irmãos? O Senhor, então, no terceiro dia, como o Senhor havia prometido, ele se apresenta. Ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, uma espessa nuvem e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Então, Deus se faz presente diante do povo. Todo o arraial, tudo estremece. Há trovões e relâmpagos. Irmãos, essa é uma imagem assustadora. Certo? Quando vai chover e nós vemos trovões e relâmpagos aqui, nós nos assustamos. Imagine o povo vendo isso, diante deles, assim, próximo deles. Não era que o raio estava distante, o raio estava ali, ó, no monte, diante deles. Que imagem assustadora eles tiveram. Algumas aplicações nós podemos fazer, e enquanto nós lemos esse texto eu quero apresentar algumas coisas. Nós vamos lidar com isso, com mais detalhes ao longo dos estudos, mas algumas impressões que nós já percebemos aqui. O culto a Deus, quando Deus se manifesta para o povo, Deus se manifesta de uma maneira extremamente assustadora, de uma maneira extremamente poderosa. Diante dessa manifestação divina, como o povo deve se portar, irmãos? Sejamos honestos, como que um povo deveria se portar? Como nós nos portaríamos diante disso? A gente daria uma risadinha, nossa, que legal. Seríamos irreverentes? Essa seria a nossa postura diante dessa aparição divina? Nós seríamos jocosos? Qual seria a nossa atitude?
Tremor, exatamente, irmão. De temor e tremor. E certeza que nós cumpriríamos o que está em Eclesiastes. Poucas seriam as nossas palavras. Não é verdade? Por que quando nós cultuamos a Deus hoje, nós não temos essa impressão? Porque quando nós nos achegamos ao Senhor hoje, nós não temos esse mesmo sentimento. Nós vamos adorar ao Senhor, vai iniciar o culto, e a gente não tem a impressão que Deus está diante de nós. Nós não vemos relâmpagos e trovões, mas nós temos que ter o mesmo sentimento de temor e tremor. E o Senhor disse: ninguém suba ao monte, porque aquele que subiu ao monte, eu vou me lançar sobre ele, ou seja, com ira, com juízo. Por quê? Porque precisa ser purificado. E uma coisa também muito bonita que nós vemos aqui, irmãos, é que Moisés falava com o Senhor e Deus respondia em voz alta, todo o povo ouvia Deus falando. E nós percebemos isso no culto a Deus, no culto ao Senhor. Nós falamos e Deus fala conosco. Deus nos convoca, Deus nos chama. Nós respondemos a Ele e Ele também nos responde. E todo o povo ouvia, porque Deus falava em voz alta. Então, no capítulo 20 de Êxodo, nós temos a tão conhecida passagem dos 10 mandamentos. E o que são os 10 mandamentos? É os mandamentos do Senhor, obviamente, mas é Deus falando. É Deus quem está ditando isso. E Deus está ditando a Moisés. Moisés está no monte, Moisés subiu com Arão. E agora Deus irá ditar os mandamentos que ele precisa escrever e levar ao povo. E nós conhecemos, e nós leremos. 20. Então falou Deus todas estas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e os que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 7 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da trombeta, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Então vejam, Deus deu os 10 mandamentos a Moisés aqui, ele irá escrever, e em todo esse momento, o povo vê os trovões, os relâmpagos, a trombeta, eles veem o fogo fumegando. Quando Deus chama Moisés e se encontra com Moisés, Moisés vê a sarça ardente. Agora aqui o povo não está vendo uma sarça ardente, ele está vendo um monte fumegando. E o que o povo faz quando vê isso? Ele se afasta. Ele se retira. É verdade, meus irmãos, que diante de um Deus santo, de um Deus poderoso, que se apresenta dessa forma aqui, como nós estamos vendo, a nossa atitude é de se afastar. A nossa atitude é de se afastar por quê? Porque nós somos pecadores. Como nós, pecadores e miseráveis, podemos estar diante de um Deus assim, santo, poderoso? Então a atitude do povo é de se afastar,
pois eles ficaram com medo. Mas, por que hoje, irmãos, ou até o povo antigamente, mas vamos trazer para nós aqui, por que hoje nós não nos afastamos de Deus quando nós viemos cultuá-lo, mas nós nos aproximamos com confiança diante dele? Por que, irmãos? Oi? Por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos falar disso mais na frente também. Apenas uma introdução aqui dos assuntos. Mas vejam a implicação. O povo diante de um Deus santo não pode se aproximar desse Deus. Porque é miserável e cheio de pecado. Então ele se afasta. Ele se afasta. Versículo 19, desculpa. E disseram, o povo disse a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Param aqui. Irmão, vocês viram isso? O povo, então, vendo a grandeza, a majestade de Deus, eles se afastam e falam: Moisés, fala você com a gente, e nós vamos ouvir. O Senhor não precisa falar conosco, porque se Deus falar conosco, nós vamos morrer. Então, há um temor e tremor quando nós nos aproximamos de Deus, é verdade. Só que nós, como povo de Deus, devemos desejar ouvir ao nosso Deus. E o povo, que era o povo de Deus, não queria ouvir a Deus, queria ouvir o intermediário. Fala você, Moisés, conosco, não o próprio Deus. Senão, nós vamos morrer. E o que Moisés responde a eles? Moisés disse ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então, essa imagem assustadora, poderosa, que Deus se apresenta diante do povo, é para que o povo tenha temor. Não é para que o povo se afaste e não queira comunhão com o seu Deus. A presença de Deus poderosa e assustadora não é para afastar o povo de Deus, mas é para o povo de Deus temer, se aproximar dele, mas com temor. É isso que Moisés está dizendo para o povo: não temam, Deus está provando vocês. Deus, ele exige de vocês temor, e temor este que irá livrar vocês de pecarem. Porque diante dessa imagem, irmãos, quem ousa cuspir nisso, dar as costas e agir de qualquer forma? Ninguém. Então causa temor, é verdade, e é para causar temor, mas não para nos afastar, para não pecarmos e nos aproximarmos dele com reverência, com seriedade, com temor, tremor, piedade, com singeleza e sinceridade de coração. Senhor, diante dessa imagem poderosa, assustadora, eu sou tão miserável, tão cheio de pecados. Eu peco, Senhor, eu preciso da tua graça. E eu quero me aproximar do Senhor, mas eu vou me aproximar com sinceridade. Não me aproximar como alguém que finge que não tem pecados ou que esconde os pecados. Não, eu me aproximo dele confessando os meus pecados. Então, essa imagem não era para afastar o povo, mas era para aproximá-los com temor e tremor. Para evocar neles a sinceridade no coração. 21. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se achegou à escuridão aonde Deus estava. Diz então no versículo 22. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que dos céus eu falei convosco. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei.
E se me fizerdes um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sob ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. E também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. No capítulo 21, em seguida, Deus vai continuar com os mandamentos. Mas voltando aqui no capítulo 20, meus irmãos, quando Moisés volta, então, fala com o povo, volta para se encontrar com o Senhor no monte, e a nuvem, a escuridão cobre ali, Moisés, onde Deus estava, Deus fala para Moisés, diz para o povo, que eles têm visto que eu tenho falado com eles dos céus. Eles estão vendo que eu tenho falado com eles dos céus. Nós temos um paralelo disso em Hebreus, mas lá na frente a gente vai ler essa passagem. Mas veja, irmãos, Deus falou com o povo dos céus, com trovões, relâmpagos, isso era assustador, e era para eles terem temor. E nós agora? Alguns talvez podem dizer assim, não, beleza, tudo bom, pastor. Deus falou com eles dos céus, mas e nós? Nós temos uma verdade ainda maior, meus irmãos. Porque Deus falou conosco não dos céus. Deus falou conosco de onde? De onde, irmãos? Sim, mas por meio de quem? E Jesus estava onde? Deus falou dos céus, mas o próprio Deus falou conosco na terra. Vocês perceberam o contraste aqui, irmãos? No Antigo Testamento já era poderoso a imagem e assustadora a imagem de Deus falando dos céus. Quem dirá agora Deus falando conosco aqui, no nosso meio? Vejam a grandeza disso. Deus falando distante e Deus falando mais próximo agora dos céus. Nós vamos ver isso mais na frente também, esse contraste. Mas vejam que o fato de Deus falar dos céus já causa temor. Imagine Deus se fazer homem e falar conosco da terra, no nosso meio. Deveria causar ainda mais, não, meus irmãos? É óbvio que nós vemos que Deus é misericordioso e está no nosso meio, mas é isso que nós vemos aqui em Êxodo. O que é um culto, irmãos? O que é uma adoração? É o povo de Deus se reunir para adorar a Deus, é o povo de Deus se reunir para se encontrar com Deus. Deus chama o seu povo para se reunir com o seu povo. Deus quer estar no meio do seu povo. Porque Deus ama as portas de Sião mais do que as habitações de Jacó, que nós lemos em Salmos 87. E o próprio Deus no Antigo Testamento quer habitar no meio do seu povo, que no culto, diante do povo, no Monte Sinai, todos estão ali reunidos. Mas na nova aliança que nós estamos, Deus é cultuado e o próprio Deus está em nosso meio. Como Deus no Antigo Testamento estava com o seu povo no monte, Deus também está conosco aqui, mas Ele está do nosso lado. O Senhor habitou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O próprio Deus está conosco, está no nosso meio. Isso também tem que causar mais temor e tremor na nossa vida, irmãos, se nós realmente vermos a seriedade disso. Então nós temos Deus, ele exige de novo para não fazer outros deuses, das orientações, fala do altar, do que vai ser sacrificado. No final do versículo 24 ele diz: em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, eu virei a ti e te abençoarei. Então todo lugar onde Deus for honrado, aonde é que habita o nome do Senhor? Aonde Deus celebra o seu nome? É onde ele é adorado. Então aonde é levantado um altar para oferecer um sacrifício a Deus, é ali que Deus faz o seu nome ser honrado e adorado. Então Jacó, quando ele estava na sua peregrinação, ele teve a visão dos anjos na escada dos céus, depois que ele acorda ele faz um altar, não é isso? Em honra a Deus. Ali o nome do Senhor foi celebrado. Então quando Deus fala para Moisés, onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, ou aonde eu falar para vocês adorarem e levantar um altar a mim, eu virei a ti e te abençoarei. E nós sabemos que quando o povo chega em Canaã, e mais com Salomão, que o templo é construído, que o nome de Deus está ali, porque a presença de Deus está ali, é ali que Deus abençoa mais o seu povo. Por que isso é importante, irmãos? Porque Deus abençoa mais o seu povo quando o seu povo está reunido para adorá-lo. Perceberam isso? Onde eu fizer celebrar o meu nome,
aonde eu fizer honras ao meu nome, onde vocês levantarem um culto a mim, onde eu falar, é aqui que eu quero que vocês me adorem, virei a ti e te abençoarei. Há uma bênção especial de Deus quando o povo dele se reúne para adorá-lo. Perceberam? Então aqui nós vemos, mais uma vez, a distinção entre a nossa vida como um culto a Deus e tudo que fazemos e o culto a Ele, que é quando o povo de Deus se reúne para cultuá-lo de forma pública, de forma solene, santa. O Senhor vem ao seu povo e o abençoa. Há uma bênção, irmãos, em nos reunirmos. Se há uma bênção, se há a bênção de Deus em nos reunirmos para cultuá-lo, por que muitas vezes nós desprezamos o culto? Por que nós tratamos o culto como mais uma dentre tantas as atividades da igreja? O culto é o culto é qualquer coisa. O Senhor está dizendo, aonde eu fizer celebrar a memória do meu nome, eu virei a ti e te abençoarei. Nós temos a palavra do Senhor dizendo que tem uma bênção para onde o nome dele é celebrado. E toda vez que nós desprezamos o culto, nós desprezamos a bênção que Deus tem para nós. Quando ele é adorado no meio do seu povo, no culto público. O Senhor continua então dando as orientações, dando os estatutos, as festas, as ordenanças, tudo. No capítulo 24, mais à frente, no capítulo 24, no versículo 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. Então vejam, após Deus ter dado todas as orientações, ter dado os mandamentos, Moisés se levanta de madrugada, levanta um altar ao Senhor e sacrifica ao Senhor. Ou seja, a adoração aqui. Então todo esse capítulo é um capítulo longo de um longo culto, de um longo período de adoração. Não foi uma adoração de 1h30. Certo, irmãos? Foi uma adoração de 2 horas. Foi uma adoração de dias. O povo se preparou para cultuar a Deus, para estar diante de Deus. Deus falou, convocou o povo se apresenta diante de Deus, Deus chama o povo, Moisés fala com Deus, Deus responde a Moisés e Deus traz a sua palavra para o povo, os seus mandamentos, a sua orientação para o povo. E no final, Moisés então faz um altar e sacrifica ao Senhor. Este é o culto. Ele então oferece adoração a Deus. Próximo capítulo, irmãos. Levítico 23. Levítico 23. O Senhor vai dar as ordenanças também, os mandamentos para o povo. E aqui nós vamos ver as solenidades, as festas que são sagradas ao Senhor. Ou seja, as festas onde o povo deve cultuar a Deus. A partir do versículo 1, nós vamos ver alguns versículos apenas. A partir do versículo 1, Levítico 23. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. As solenidades, elas são santas convocações. É um chamado de Deus, é um chamado santo de Deus para adorá-lo. Versículo 3. 6 dias trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso, santa convocação. Nenhum trabalho fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Então aqui é o Shabat, né? 6 dias vocês trabalham, no 7º vocês não trabalharão. Por que vocês não vão trabalhar no 7º? Porque é uma santa convocação. E é um momento onde vocês vão se dedicar ao quê? Ao culto ao Senhor. A uma reunião da congregação diante de Deus. Versículo 4. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado.
No primeiro mês, ao 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. E ao 7º dia haverá uma santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Então na Páscoa há no primeiro dia uma santa convocação e há no final uma santa convocação. Santa convocação. Por que é uma convocação santa? Porque é Deus quem convoca. Para quê? Para o povo se reunir. O povo se reúne. Não é para o povo se reúne cada um com a sua família apenas. O povo se reúne como povo de Deus, diante de Deus. No versículo 26 de Levítico 23, versículo 26. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, e ofereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu destruirei aquela alma do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis. Estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será. Então afligireis as vossas almas. Aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês, 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao oitavo dia tereis santa convocação. E oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia de proibição é, nenhum trabalho servil fareis. Algumas traduções colocam dia de assembleia solene é, esse dia de proibição. Estas são as solenidades do Senhor, que apregoareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de alimentos, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Então, há várias regras dos vários cultos ao longo do ano que o povo deveria se reunir para adorar a Deus. Era uma santa convocação, era quando a Assembleia de Deus, o povo de Deus se reunia para cultuá-lo, que é onde eles ofereciam o sacrifício. Nenhum judeu, irmãos, tinha autoridade para oferecer o sacrifício na sua casa. Eu vou cultuar a Deus na minha casa, eu não preciso ir lá. Eu em casa eu vou matar o bode, o cordeiro. Não, eles tinham que se reunir como povo e o sacerdote sacrificava. Isso era um ato de culto público. Vejam que há essa distinção no povo de Deus, sempre houve. O povo precisa se reunir numa santa convocação, que é uma assembleia solene, formal, reverente, para cultuar ao seu Senhor. E é onde os sacrifícios são oferecidos. Isso não pode ser feito cada um na sua casa. Isso só pode ser feito quando o povo se reúne, num culto público. Abra em Deuteronômio, capítulo 9. Levítico, Números, Deuteronômio. Deuteronômio 9, versículo 10. Eu vou citar mais alguns versículos do Antigo Testamento, depois nós iremos para o Novo Testamento. E como eu falei, irmãos, o objetivo é nós estarmos saturados de textos bíblicos. Então eu fiz de propósito vários textos para nós conhecermos, ficarmos familiarizados com a palavra de Deus. Então esse é o propósito mesmo. Deuteronômio capítulo 9, versículo 10. Aqui em Deuteronômio, Moisés está repetindo a lei para o povo que já estava para adentrar Canaã. A primeira geração que saiu do Egito havia morrido, certo? Então quem está aqui são os filhos dos que saíram do Egito. Então eles não estavam no Monte Sinai, em Êxodo 19. Eles não viram um monte fumegando. Então Moisés está repetindo a lei para os filhos dos que saíram do Egito. Só Moisés, Josué e Calebe são aqueles que estavam lá no Egito.
Então, aqui Moisés repete a lei. E ele vai mencionar o episódio em Êxodo 19 que nós lemos. No versículo 10 ele diz: E o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas estava escrito conforme a todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, do meio do fogo, no dia da Assembleia. Por que é importante esse texto? Porque ele está dizendo que Deus falou lá em Êxodo 19, no Monte Sinai, que Deus deu a lei, ensinou tudo. Foi quando ele falou conosco, quando Deus falou conosco, no monte, do meio do fogo, que era o dia do quê? Da Assembleia. Perceberam aqui? No dia da Assembleia. No dia o quê? No dia que o povo de Deus se reuniu para estar diante de Deus e adorar o seu Deus. Então vejam que aqui o culto tem um aspecto distinto de toda a vida. O culto, nesse contexto, foi o dia da Assembleia. É o dia quando o povo de Deus se reúne com todo o povo para se encontrar com o Senhor. 1 Reis capítulo 8. Então, Deuteronômio, Juízes, Samuel, Reis. 1 Reis capítulo 8. 1 Reis, nós conhecemos essa passagem. Quando Salomão termina a construção do templo, ele então vai dedicar o templo ao Senhor, ele vai cultuar a Deus, ele vai adorar ao Senhor. E aqui no capítulo 8, no versículo 14, que nós lemos. 1 Reis 8, 14. Então virou o rei Salomão o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. Só isso. Vejam, ele abençoa quem? Algumas poucas famílias, não. Ele abençoa toda a congregação. Toda a congregação estava ali diante de Deus. O culto ao Senhor é um evento em que o povo de Deus se reúne. Todo o povo, irmãos. Isso nós não podemos fazer com a nossa família apenas. Um culto na nossa família é um culto no lar, é um culto familiar, é um culto privado, mas não é o culto público. Não é a Assembleia reunida. A Assembleia reunida é quando várias famílias se reúnem, que formam o povo de Deus em conjunto, que formam a Assembleia, a congregação do povo de Deus. E o último texto do Antigo Testamento, 1 Crônicas. 1 Crônicas, passa ao livro de Reis, Crônicas 28. Primeira Crônicas 28, um episódio também de adoração pública. 1 Crônicas 28, versículo 1. Então Davi reuniu em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares, e os capitães das centenas, e os administradores de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo o homem valente. No versículo 8. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos de nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra e a façais herdar a vossos filhos depois de vós, para sempre. Então, há um evento de culto público, onde Davi também se direciona a toda a congregação do Senhor, perante os ouvidos do Senhor. Todo o povo está reunido, meus irmãos. Isso é importantíssimo. 10:08, vamos acabar por aqui. Na semana que vem, para a gente finalizar essa distinção, eu quero ler alguns textos do Novo Testamento, mostrando que o povo de Deus se reúne como o povo de Deus, como igreja. E isso é distinto da nossa vida como um culto ao Senhor em tudo aquilo que nós fazemos. Amém? Teve aniversário essa semana?